E aí pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Bom, depois de algum tempo sem gravar, eu resolvi tomar as gravações. Na verdade, estava envolvido aí com a conclusão do meu mestrado e isso estava me tomando muito tempo. E na verdade, eu tive que adotar essa postura por conta da questão que eu sou sozinho, né? Para editar vídeos, para subir, para organizar os conteúdos, enfim. Então, fiquei com essa pausa. Mas hoje estou retomando a série da origem do pensamento grego. O capítulo que ficou pela sequência foi o capítulo 5, né, que tem como nome A Crise da Cidade, os Primeiros Sábios. E a gente observa, então, seguindo os últimos acontecimentos, a gente vê que a Grécia passou por uma reformulação e está surgindo aí os primeiros ideais da polis grega, né? E aí nesses primeiros ideais a gente viu no capítulo anterior que para mim é o principal capítulo desse livro que mostra realmente a origem dessa polis, né? Que é a origem do pensamento de comunidade, a origem do pensamento de harmonia entre os habitantes. E nesse capítulo 5 é um reforço, né, a esse ideal de harmonia e de comunidade que haveria surgido. Então a gente vê um período histórico bastante imbuído da religiosidade, onde nós não podemos confundir a religiosidade grega com essa ideia de religião que nós temos hoje, orientada ao pensamento ocidental, que é um pensamento cristão. Então a religiosidade nossa, ela está voltada para a salvação, ela é voltada para céu, inferno e castigo e obediência e toda essa lógica cristã do pensamento ocidental. Porém, naquela época, a Grécia tinha uma visão um pouco diferente de religião. E os mitos, eles surgiram e foram criados, e toda a religiosidade foi estruturada no sentido de trazer uma lógica para o pensamento da polis, ou uma aplicabilidade dentro desse pensamento. Então toda a questão, a orientação de salvação, de harmonia, de inferno, de pecado que nós temos hoje, se a gente talvez cometer o pecado do anacronismo e levar para aquela época, a gente pode trazer uma compreensão de entender o seguinte, que o conceito de salvação naquela época, ou de ação que cuidaria, né, que resolveria o problema do homem, seria a ação revertida para o benefício da polis. Esse então seria o conceito aí de salvação, vamos dizer assim, ou de obediência a Deus ou aos deuses, né? E o conceito de pecado que nós temos hoje, se a gente levar para aquela época também, pode ser compreendido como uma ofensa à polis, ou uma ofensa a qualquer membro integrante da polis. Então, claro, eu estou dando um exemplo simples demais, um reducionismo muito simples, estou cometendo o pecado do anacronismo aqui, mas é para trazer uma lógica para ficar um pouco mais fácil essa compreensão. Esse capítulo ele vem com o título Os Primeiros Sábios. Então, quem que eram os primeiros sábios? Eram justamente essas pessoas que tinham um papel duplo de sacerdote, filósofo, pensador, que trazia esses mitos que tinham profunda aplicabilidade para o benefício da própria polis. Então, esse é o primeiro conceito importante que a gente precisa de entender. O segundo conceito é o desenvolvimento da ideia de que a polis ela é uma família, ou seja, ela é uma casa, ela é um lar. Então, ela é um oikos. Então, dentro dessa lógica do oikos, precisava se cuidar da família, assim como nós cuidamos da nossa família. Então, assim como precisava cuidar da família, precisava orientar as atitudes em prol do bem-estar dessa família, da constituição e da manutenção dessa família, toda a lógica da polis era orientada também nesse sentido. Então, ofender um membro da polis era como ofender um membro da família. E assim, o crime, por exemplo, ele era visto como uma ofensa à própria família, a lógica da oikos, ou a estrutura da oikos, ele era visto como uma desestabilização da oikos, ou seja, uma desestabilização da família, da casa, que era a polis, nessa noção ampliada. E a própria noção do criminoso, também trazendo esse viés muito imbuído de religiosidade, é justamente a questão que nós precisamos compreender acerca do pecado, né? Que era o indivíduo criminoso, ele era possuído de um daemon, ou seja, um ser desprovido de harmonia,
que viria para trazer confusão, desordem, bagunça e toda essa questão. Então, essa é a lógica principal do pensamento daquele momento. É claro que a análise que eu faço aqui é uma análise que não é um resumo do capítulo. Eu trago alguns pontos importantes e comento, buscando uma ampliação dessas noções. Então, a leitura ela é indispensável. Mas espero que também venha trazer para vocês aí algumas luzes a mais acerca dessa obra que é uma das obras fundamentais para compreender não só o pensamento grego, mas com certeza o pensamento ocidental que está orientado a partir dessa lógica, para compreender noções de democracia, de cidadania, tudo isso é importante compreender também. Minhas redes sociais estão aparecendo, eu estou fundando agora um projeto no Clubhouse, que é o novo aplicativo que está rolando aí. Vou tentar organizar um clube de leitura para a gente poder ler algumas obras, não só da filosofia, mas também da literatura, que tem as aplicações filosóficas. Vou deixar todos os links de acesso na descrição do vídeo. E caso você tenha interesse, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou lá no Clubhouse. E aí eu vou estar organizando essas salas de leitura para a gente ler e comentar obras também. Ainda não defini dias nem horários, vai depender, claro, do retorno de vocês, que eu preciso disso também para me organizar. Mas também venho com o compromisso de fazer vídeos mais breves, para facilitar também para todos, né? Porque eu sei que o tempo hoje em dia é muito corrido para se dedicar a um vídeo aí de 20 minutos, de 30 minutos. Então vou procurar trazer vídeos mais breves, com conteúdo mais sintetizado, e procurar fazer discussões mais amplas, mais amplificadas em lives, onde eu tenho a oportunidade de ter contato com vocês e ver essa interação para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Agradeço a você pela atenção, espero que você tenha gostado e não deixe de se inscrever no canal, que, como eu disse, agora eu vou estar voltando a subir o conteúdo aqui para trazer cada vez mais informação para vocês. É isso e até mais.